pessoal, vamos falar então um pouquinho da introdução do banco de dados aí, né? Por que armazenar dados? Devemos armazenar dados para consultas futuras. Com o volume de dados que temos hoje, é praticamente impossível de se lembrar de tudo, apesar da nossa capacidade, infinita de armazenamento na memória. Outro problema é a falta da pessoa que tiver com a informação ali. Então essa informação tem que estar disponível para armazenamento independente de pessoas. O que é um banco de dados? Um banco de dados é quando tem uma coleção de dados de um determinado assunto. Por exemplo, uma clínica médica que tenha os dados do seu paciente, os dados do médico, os dados das prescrições, os dados da doença, os sintomas e tudo mais. Um comércio com seus produtos, vendas, vendedores, fornecedores e assim sucessivamente. No início nós tínhamos aí como principal meio de armazenamento a pedra, as paredes, nas pinturas rupestres, que era a forma universal aí de armazenamento. Com o tempo houve a escrita, com o surgimento da escrita nós conseguíssemos deixar mais denso os dados. Sem a escrita não saberíamos tanto da história humana como sabemos hoje, né? Só que o problema da parede é que ela é fixa, ou se você tivesse em pedras, a escrita seria muito pesada para deslocamento. Baseando-se nisso, foi criado o papiro, que é uma forma mais leve de se levar os itens aí. Até chegarmos no papel, que é o meio principal de armazenamento até hoje. Aí. O papel vai ficar e vai perdurar, né? Porque ele é o meio que pode ser lido por qualquer item aí. Com base nisso, o papel nos ajudou a formar os sistemas informatizados aí sem computação. O que é? Nada mais do que você acionar tudo no papel, fazer uma nota fiscal manual, fazer um controle de estoque manual, cadastro de cliente em ficha e tudo mais. O modelo digital computacional nada mais é do que um repasse do modelo que já existia antigamente. Nós temos aqui vários meios digitais, entre memórias flash, CD-ROM, discos óticos, discos de fita, memory stick e tudo mais. Hoje nós temos muito armazenamento da nuvem, é, e tudo mais. Então hoje existe muito meio de armazenamento digital. Conseguimos praticamente ter uma biblioteca dentro do nosso tablet, computador, celular, para onde a gente quiser. A, a ideia da memória digital é o seguinte: quanto mais rápida ela é, quanto mais próxima do processador ela é, mais cara e menos armazenamento. Então aqui os armazenamentos permanentes eles estão baseados aqui na base da pirâmide. Aqui, aqui são todas as memórias primárias que estão acima. Então são memórias que precisam de tensão elétrica para manter os dados. Então qualquer item dessas memórias aqui de cima, se tiver uma perda de energia, perde-se tudo. Aqui fica-se por quanto durar o dispositivo. Com base nisso, surgiram os primeiros modelos de sistemas informatizados. O primeiro era o texto puro, que era um arquivo de dados que podia ser aberto num software parecido com um bloco de notas, que é um texto simples. Né? Cada linha é um registro, e nós tínhamos os campos, e essa divisão é feita até hoje. O problema é o seguinte: como era um software parecido com o bloco de notas, qualquer pessoa que tivesse acesso, ela conseguiria acessar o sistema aí de forma tranquila e fazer alteração sem ficar registrado. Então é um sistema que não tinha segurança, porque não havia um sistema gerenciador de banco de dados por trás dele, certo? Não fazia integridade referencial, ou seja, não fazia o relacionamento entre as tabelas, entre os registros, e também não indexava as consultas. Se eu queria fazer esses tipos de coisas para otimizar o banco de dados, eu teria que fazer isso através da programação. Não era feito através do banco. Basicamente, nós temos dois tipos de, de armazenamento. O primeiro deles é o tamanho fixo, então note aqui no primeiro registro eu tenho 5 caracteres para o código, eu tenho aqui 15 caracteres para o nome e 11 caracteres para o telefone. Mesma coisa de baixo. Então, 5, 15 e 11. Mas notem que mesmo que o segundo
tem um nome menor, né, essa representação aqui de caracteres em branco, eu preciso preenchê-los. Por quê? Porque o programador vai ler tamanho fixo. E aqui também, ó, tem um caractere aqui, como hoje em dia o número de telefone fixo é menor que o celular, então eu tenho aqui um número aqui, eu tenho um caractere sobrando. A segunda forma, e a forma utilizada até hoje, é a forma utilizando um caractere delimitador. Com base nisso, o programador determina um caractere delimitador que vai dizer aonde o campo termina. Nesse caso aqui, o caractere delimitador é o ponto e vírgula, que é meio que padrão para os programadores, mas o programador pode definir qualquer caractere, tá? Não significa que tenha que ser o ponto e vírgula. Ponto e vírgula é utilizado, mas não significa que tem que ser ele. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos para gravar mais um resumo de aula aí, falando hoje dos modelos de banco de dados, né? Dividi isso em duas partes, porque é um modelo bastante extenso, né? Umas aulas bastante extensas. E a ideia é não ter slides muito extensos. Então, vamos começar por gerenciador de banco de dados, né? O que é um SGBD, né? Ou um Database Management System, né? Um DBMS, né? É um cara que vai gerenciar os dados. Parece meio óbvio isso, mas ele vai gerenciar para quê? Para garantir a integridade dos dados, tanto a integridade referencial, que é a ligação entre os registros, quanto a integridade dos dados lá. Eu gravei lá e lá vai ficar. Garantir o acesso a dados, os dados sempre têm que estar disponíveis, né? Ele sempre tem que estar lá para ser consultado. Possui uma linguagem de definição, manipulação e controle de dados. Então ele vai controlar como uma tabela vai se comportar, quais os campos, o que cada campo é, tipo de dado, se pode ser nulo, se não pode, se tem valor padrão, se não tem, se é chave primária, se é chave estrangeira, né? Quem pode inserir, quem pode acessar, quem pode fazer tudo aí. Atomicidade de transações. Se tiver uma transação muito longa e acontecer alguma falha no meio dessa transação, como que o banco vai se comportar? Ele simplesmente vai apagar, né? Ele vai continuar onde parou e assim sucessivamente, né? Tolerar erros. Como assim tolerar erros, né? Eu não estou falando de erro humano, estou falando de tolerância a erros. Houve um travamento de disco, um travamento de sistema operacional ou qualquer coisa do tipo aí, né? E fazer log. O que é fazer log, né? Fazer log é registrar todos os todos os acontecimentos do banco, não um só, mas todos os acontecimentos do banco aí. Então vamos começar a falar do modelo hierárquico. Todos os modelos empregados aqui durante essa aula possuem um SGBD ou um DBMS. Então o modelo hierárquico é um dos primeiros aí. Ele trabalha com a navegação entre registros. Como assim, né? A navegação vou para o primeiro registro, vou para o próximo, vou voltar a um, né? E assim sucessivamente. Muito utilizado em mainframes, né? Os Unix da vida aí utilizava muito. Trabalha de forma nativa com Pascal, COBOL, né? E os dados são organizados em formato de árvore numa hierarquia pai e filho. Então aqui está um exemplo aqui do pai, né? Tem o registro raiz, né? E os registros aqui pai e filho, né? Pai e filho. O próximo modelo é o modelo em rede, né? Similar ao modelo hierárquico, né? Mas ele trabalha com um formato um pouquinho diferente. Em vez de trabalhar com formato pai e filho, ele trabalha com um formato de interligação dos registros. Então notem aqui que eu chamo de registro proprietário e eu tenho registro membro, né? Eles são interligados aqui. O próximo modelo é o modelo padrão de mercado, o modelo de sistema gerenciador de banco de dados relacional, SGBDR. Ele trabalha com a relação entre registros. Como assim? Ele pega uma venda e ele trabalha de formato que a venda tem que ter um cliente, tem que ter um produto, tem que ter uma forma de pagamento, tem que ter um vendedor. Então ele faz a relação entre todos esses itens aí para que não haja inconsistência dos dados. De repente eu tenho uma venda que não possui cliente, eu tenho uma conta a receber que não possui um cliente, eu tenho uma conta a pagar que não tem um fornecedor e tudo mais. Utiliza o SQL padrão, né? O Structured Query Language, que eu vou falar depois um slide só disso aí, uma aula só do SQL, né? E alguns exemplos aí de padrão de mercado, né? O Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres
Interbase, Firebird, DB2 e tudo mais, né? Dentre esses, eu vou citar o MySQL, que vai ser o foco das nossas aulas, né, que hoje pertence à empresa Oracle aí. Daí tem a Oracle, que é a grande desenvolvedora de banco de dados e tem como principal concorrente o MySQL, desculpa, o Microsoft SQL Server aí. O modelo relacional trabalha basicamente com chaves, né? Chave primária, ela é o campo mais importante da tabela, né? E ela identifica os registros. Por quê? Porque ela é única e sempre estará indexada. Ela tem que ser numérica, porque o sistema trabalha melhor com itens numéricos, nada impede de ser alfanumérico, mas o ideal é que trabalhe com um formato numérico. A chave candidata, que tem as características para ser uma chave primária, mas não é. Como assim as características? Ela é única. A título de exemplo, posso falar aí o CPF, CNPJ, o RA do aluno e tudo mais. São itens que são chave candidata porque são únicas, mas não chegam a ser primárias. Por quê? Porque o CPF, por exemplo, ele é alfanumérico e o CNPJ também. O item só é numérico quando ele indica a quantidade de alguma coisa. E a chave estrangeira que faz a ligação entre os registros, né, que é o que garante a integridade referencial do sistema. Como assim? É ele que garante que a venda vai ser referente a um cliente que exista, a um produto que exista, uma forma de pagamento válida, um plano de pagamento válido e tudo mais. Então aqui está o comportamento de uma tabela dentro do modelo relacional. Né? Então nós temos aqui na parte de cima os campos, atributos ou colunas aqui, certo? Então o número do pedido, o cliente, data de entrega, total do item, né? Uma linha ou um registro, né? É um conjunto de campos. Então tem aqui o primeiro registro, o segundo, o terceiro, assim sucessivamente. O número do pedido é a chave primária, né? E a junção disso aqui tudo é uma relação, arquivo ou tabela. Tudo depende do formato, né, que estiver trabalhando. Mas todos significam exatamente a mesma coisa. No esquema relacional que eu falei para vocês aqui, né, eu tenho um exemplo aqui categorizando um produto. Então o produto tem o código do produto, o código da categoria que é ligado com a categoria. Isso indica que o produto cadastrado ele vai ter uma categoria válida, então eu preciso cadastrar uma categoria para ter um produto. Um código de fornecedor, isso significa que eu preciso ter um fornecedor cadastrado para eu poder ter um produto, né, descrição e estoque. Então o modelo relacional trabalha justamente dessa forma, né, relação entre as tabelas, onde eu crio vínculos aqui, ó, nesse esquema. Então eu não vai existir um produto se não existir uma categoria ou um fornecedor. Bom, essa é a primeira parte terminada do modelo de banco de dados relacional. Daqui a pouco eu vou postar o segundo vídeo com a segunda parte aí.